Hoje quero compartilhar contigo sobre proteção. Abra comigo a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo também 41. Vamos lá. Disse mais Faraó a José: Vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. O momento que esse texto nos remete é quando José ele sai da prisão para ser estabelecido como governador do Egito. Acima dele, apenas o Faraó. E ele comandava sobre todo o Egito. Mas antes de falarmos realmente desse contexto, daquilo que José foi estabelecido aqui, eu quero trazer lembrado que José, ele era o penúltimo dos seus irmãos. Ele era um dos mais novos e José, ele começou a ter uns sonhos. E ele, nesse momento que ele tinha tido sonhos, ele começou a causar uma certa inveja, um certo ciúme nos seus irmãos. José, então, como preferido do seu pai, ele tinha alguns privilégios. Ele ganhou uma capa do seu pai, ele era aquele que cuidava dos seus irmãos. Seu pai enviava José para ver o que os seus irmãos estavam fazendo. Então isso causou esse ciúme nos irmãos e os irmãos começaram a ter um certo ódio, vamos dizer assim, de José. Então, num certo momento, eles pegaram e venderam José como escravo e José foi parar no Egito. E lá, no Egito, ele passou pela prisão. Primeiro, ele foi na casa de um dos servos de Faraó, chamado Potifar. E ele, então, começou a cuidar das coisas de Potifar e depois, por algumas circunstâncias que ele viveu lá, nós vamos entrar em detalhes hoje, mas José foi lançado na prisão. E na prisão, ele teve a oportunidade de conhecer o copeiro e o padeiro do rei. E lá ele interpretou sonhos. E ele pediu ao copeiro e também ao padeiro do rei que ele fosse lembrado diante do faraó. E depois de um certo tempo, certo período de tempo, alguns anos se passaram e o faraó teve um sonho e ninguém podia interpretá-lo. Aí o copeiro então lembrou de José e avisou o faraó mandou buscar José da prisão e José vem e dá a interpretação de todo aquele sonho que Faraó havia tido. E Faraó então, por causa da sabedoria que José possuía, dessa sabedoria que vinha de Deus, Faraó estabelece José como governador do Egito. Mas é interessante porque nós, quando passamos por toda a história, nós vemos que no mesmo período, quando José é estabelecido como governador, José ele interpreta o sonho de Faraó e ele percebe que haveria uma seca sobre toda a terra. E seus irmãos, sua família, seu pai e toda a sua família, que eram de aproximadamente 70 pessoas, eles estavam na terra de Canaã. E Canaã estava enfrentando uma grande seca. José, então, por ser governador do Egito, ele tem a oportunidade de dar alimento para a sua família que estava sofrendo em Canaã. A história é muito linda porque ela nos mostra ali que com José, ele nessa posição, ele pôde abençoar os seus irmãos, abençoar a sua família, dando alimento para que eles pudessem levar alimento para os seus lá na terra de Canaã. Nós vemos Deus nessa história, nós vemos Deus trazendo essa proteção, não apenas na vida de José, mas Deus trazendo uma proteção e uma segurança em toda a família de José, os seus irmãos, seu pai, todos aqueles que faziam parte da sua família, sendo protegidos por Deus, essa segurança, esse cuidado que Deus trazia sobre as suas vidas. Eles puderam então ser alimentados num período onde havia grande seca, num período onde não tinha mais comida sobre a terra. E por José estar nessa posição, ele pôde então alimentar a sua família, dar alimento à sua família. Mas houve então no momento, nós não vamos entrar em detalhes, mas a história, como eu já disse, ela é muito linda. Num dos momentos que os irmãos vão até José no Egito, em busca de comida, não sabendo que era José, pensando que era um egípcio, um governador do Egito. José, então ele reconhece seus irmãos e existe ali um momento, uma oportunidade de reconciliação, onde José com seus irmãos se reconciliam, onde José libera o perdão na vida dos seus irmãos por aquilo que eles fizeram, reconhecendo que tudo era plano de Deus. Tudo estava seguindo segundo o curso e o propósito que Deus havia estabelecido.
José precisava estar naquela posição. José precisava ocupar a posição de governador do Egito para poder então, junto com o faraó, trazer toda a sua família para o Egito. E ali Deus tinha ainda um plano de trazer essa segurança, essa proteção, porque Deus estava estabelecendo uma nação ali, que era a nação de Israel. E Deus, essa nação, ela era pequena ainda, tinha 70 pessoas. Deus precisava então cuidar deles. Deus precisava estar guardando essas vidas para que essa linhagem pudesse ir à frente, para que essa linhagem pudesse seguir adiante e os planos de Deus pudessem então ser estabelecidos. Lá na frente, o plano de Deus seria que Jesus, o seu filho, viria na linhagem de Israel. Nesta linhagem dos filhos de Jacó, Deus tinha planos e propósitos. Nós vemos Deus então levando essa família para o Egito, guardando essa família. Pense comigo, o Egito era a nação mais poderosa que existia. Israel, o povo de Israel, esta nação que estava sendo fundada, era de apenas 70 pessoas. Facilmente eles poderiam ser destruídos por outros inimigos. Deus então, através de José, leva esta família para o Egito, onde lá eles são guardados e eles podem então se multiplicar. Nós vemos, na história nos mostra, quando eles saíram do Egito, era aproximadamente 3 milhões de pessoas. Um número já muito maior. O quanto eles haviam crescido. Com 3 milhões de pessoas, realmente, eles eram uma nação. Deus precisou guardá-los, conservá-los, a sua integridade lá no Egito, para que eles pudessem se multiplicar e estabelecer essa grande nação que Deus tinha propósito. Meu querido, a minha oração é que você possa reconhecer Deus na tua vida. Mesmo quando as coisas parecem ser tão contrárias, assim como José. No primeiro momento, José estava sendo vendido como escravo e depois foi parar na prisão. Mas Deus tinha propósito com José. Deus tem propósito com você. Talvez hoje você não reconheça, talvez hoje você não veja isso. Mas a minha oração é que você possa receber essa verdade de Deus no teu coração e perceber o quanto Deus te ama e Ele tem planos e propósitos para com a tua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.